Olá! Boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, Gabriel. Boa noite agora, né? Te dei bom dia, boa tarde. Agora eu estou te dando boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo que a gente não se vê, hein, Fabi? Pois é. Pois é. E aí? Hã? Deixa eu só fixar aqui o tema da nossa live. Fixa. Você tá me ouvindo? Você tá ouvindo um eco? Como é que tá? Não, para mim tá bom. Para quem já entrou aí, tá bom para vocês ouvirem aí? Tá dando eco? Como é que tá? Pois é. Eliana, Gente, avisa a a gente Carla. se tá com eco, se não tá com eco. Porque daí a gente manda bala. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho, peraí, tá? Manda pro povo. Manda pra todo mundo. Esse assunto de hoje é show demais, né? Demais. Tem muito do que falar, mas nós temos aí uns 50 minutinhos que eu vou deixar você falar aquilo que você sentir que precisa ser falado sobre isso, Gabriel. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode dizer sobre isso. Eu sei, tem muita coisa. Meu Deus. Mas o que for falado, eu tenho certeza que vai edificar muito os corações. Nossa, vamos tentar cobrir algumas partes aqui. Deixa eu fazer um foninho. Tá tanto eco. Me ouve bem? Sim? Perfeito. Quando você quiser, você fica à vontade, Fabi. Tá. Fica à vontade. Acho que o seu tá dando um pouquinho Bom, vamos de eco também, Fabi. o meu tá Tá dando? dando um E o cadiquinho. que eu faço para melhorar? Fone. Mas relaxa. Fica na paz. Deixa eu ver onde está meu fone. Tá muito ruim? Não tá. Só de vez em quando que escapole o áudio. Tá. Como você vai falar mais que eu vou deixar assim. Não vou não. Não vou não. Não vem com essa pra cima de mim. Legal. Zeina Leite, bom dia, boa noite, gente. Acostumada a falar bom dia após das lives da Pois manhã, né? é, Sejam então. bem-vindos. A André entrou aí, Marilene. Bom, Gabriel, para o pessoal que não te conhece. Bom, eu sou o Gabriel Barreto, esposo da Carla, aluno da EPS, empresário, apaixonado por Jesus, amigo de Jesus há cerca de quase 15 anos, 13 anos na verdade aí. Conheço Jesus e, graças ao bom Deus, mais de 4 anos liberto da religião. Isso aqui é para pegar os crentes, libertos da religião. Um excomungado, expulso da igreja. Teve um dia, Fábio, que eu estava até contando para vocês mais cedo, né? Desde quando eu conheci Jesus, eu sempre falei para ele assim, eu sempre escutei as pessoas falando assim, é primeiro amor, o seu primeiro amor ele vai passar, essas coisas elas vão passar, você é muito empolgado, e você fica nessa empolgação toda e isso vai passar. E eu sempre dizia para dentro de mim que eu levaria Jesus a sério, que eu levaria minha vida de fé a sério, e que eu não gostaria de ser como as pessoas que passaram por mim, aquelas pessoas que já tinham 20, 30 anos de caminhada com Jesus, e elas sempre falavam de um passado que não existe mais. Elas falavam assim, eu orava, eu fazia vigília, eu jejuava, eu tinha as histórias, eu falava tal coisa, era sempre no passado. Eles nunca tinham uma vida bem ativa com Jesus. E sempre que eu escutava
essas histórias dessas pessoas, eu virava para mim e falava assim, eu não vou ser como essas pessoas. Eu lembro até hoje. E eu falei, Jesus, eu faço um compromisso com você. Eu jamais eu largarei esse tal de primeiro amor. Eu passarei 10 anos da minha vida e quando eu chegar nos 10 anos que eu caminho com você, eu vou olhar para trás e vou falar assim, Jesus, eu te amo da mesma forma e se brincar até mais. E hoje eu gosto de dizer isso porque, de fato, você me conhece um pouco, Fabi. O meu amor e a paixão por Jesus, ela precisa de ser contínua. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a falar histórias daquilo que aconteceu no passado, as coisas que eu já vivi, significa que eu estou perdendo a mão. Significa que eu estou deixando de viver essa intencionalidade de Jesus. Porque quando eu começo a ficar falando sobre aquilo que eu já vivi e que eu não vivo mais, é como se Jesus ele só se movesse naquela época. É como se Jesus ele só falasse naquela época. É como se as histórias de fé, o sobrenatural que a gente pode viver em Jesus, ele acontecesse somente naquele tempo e não existe mais nada que Jesus possa fazer. Não existe mais sobrenatural, não existe mais essa vida de fé que a gente vai compartilhar aqui hoje. Então é algo que a gente sempre se policia, né? De não ficar sempre repetindo as mesmas histórias. Por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, vamos entrar no tema. A Bíblia fala assim, o justo viverá pela fé. Isso está lá no livro de Abacuque e depois o apóstolo Paulo ele comenta isso lá no Novo Testamento também. O meu justo viverá pela fé. E acaba que a vida de fé, ela é uma vida, ela é constante. Recentemente a Carla virou e falou assim, meu Deus, tem como desligar a fé? Parece que todos os dias eu preciso de usar a fé para alguma coisa. Eu preciso de usar a fé para crer numa direção que Deus me deu. Eu preciso de usar a fé para esperar numa palavra que o Senhor me deu. Eu preciso de usar a fé para realmente escutar aquilo que Deus me falou e realmente praticar na vida das pessoas. E ela virou para mim e falou isso. E eu falei assim, olha, não tem como desligar o botãozinho da fé. Todos os dias a gente... Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Essa vida de todos os dias eu preciso de usar a minha fé. E se eu não estou usando a minha fé todos os dias, eu então não estou vivendo. Porque o justo viverá pela fé. Então, se você não tem situações no seu dia a dia onde você está ativamente usando a sua fé, testando a sua fé, possivelmente você não está vivendo. Você está só respirando. Porque para Deus, você vive quando você usa a sua fé. Você vive para Ele. E muitas pessoas começam a perguntar, Fabi, e até pergunto para você, Fabi, o que você acha que é uma fé viva? Uma fé viva, aquela que todos os dias você usa, né? Porque é como você falou, é como o ar que nós respiramos, então tem que usar o tempo todo para ela estar viva. Total. Agora, Total. como que a gente vai usar ela é que é a questão, né? E muitos Pois eu é. acredito que sabem, que se perguntam como usar essa fé. Como usar essa fé. Isso é chocante, né? Porque eu virei pra Carla um dia e falei assim, Carla é minha esposa, pra quem não sabe, eu comecei a estudar a fé muito aprofundado nos últimos 4 meses. E eu comecei a responder aquelas 100 questões que a gente tinha comentado. E no final das responder as 100 questões que todo cristão deveria responder sobre a fé, ó, a Sarinha tá aí, a Tati também tá aí. E quando eu comecei a pesquisar sobre essas questões, eu comecei a perceber que nós aprendemos tudo. Nós aprendemos como orar, nós aprendemos como jejuar, ler a Bíblia, mas a última coisa que você aprende é a fé. Você deveria ser a primeira. Porque a vida com Jesus, ela começa a partir da fé. Você recebeu Jesus, você conseguiu ser salvo porque você creu na obra da cruz. Então, ou seja, você usou a sua fé a partir do momento para você começar a ser inserido em Jesus. Então, a fé que você usou para entrar, para se chamar cristão, para receber a salvação de Jesus, você para de desenvolver. Você para de usar ela, você para de buscar a respeito dela e a gente começa a buscar outras coisas. Então eu comentei com a cara que eu falei assim, cara, em 6, 7 anos de caminhada com Jesus, eu comecei a perceber que a última coisa que a gente vai aprender é sobre a fé, sendo que deveria ser a primeira. Por quê? Fabi, a Bíblia vai dizer assim, ó, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E qual que é o nosso objetivo aqui? Obviamente, nos parecermos com Jesus. E toda vez que nós nos parecemos com Jesus, nós estamos agradando a Deus. E a gente só pode viver a vida que o Senhor tem para nós se a gente aprender a usar a nossa fé. E o apóstolo Paulo, ele fala, e ele deixa isso bem claro. Por exemplo, como é que a gente escuta que nos protege? Por isso usa primeiro. Mas usamos por último quando não temos mais escudo. Pois é. Então é aquela fé por acidente, né? Aquela fé de momento.
Quando a coisa aperta, a gente usa a fé. E às vezes, quando a gente vai usar a fé, na hora que a pressão aperta, as coisas apertam e ela não funciona, a gente começa a se frustrar. Por quê? Gente, a fé é algo que a gente precisa de exercer sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque quando chegar em situações difíceis, que são necessários de usar a fé, você vai ter uma fé robusta e forte o suficiente para conseguir suportar aquilo que você está enfrentando. E a maioria das pessoas não consegue enfrentar. Mas calma, deixa eu voltar lá para o começo do que a gente estava comentando sobre como começar a usar essa fé. O primeiro uso que eu acredito de como a gente pode começar a usar a fé é o mais óbvio. Precisa ser desenvolvida. Exatamente, ela precisa ser desenvolvida. Eu vou falar sobre isso. O primeiro uso que a gente começa a usar a fé é para escutar a Deus. Fábio, para você escutar Deus, você precisa de ter fé. Assim. Então, é o primeiro uso da nossa fé. Por quê? Porque às vezes a gente passa o nosso tempo com Jesus e Jesus fala um negócio e a gente fala assim, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Então você precisa desenvolver a sua fé para que você seja capaz de escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, as direções de Jesus. Ao ponto que você chegue no momento onde a sua fé está tão desenvolvida que você consegue escutar a Jesus sem nenhum problema. De uma forma muito tranquila e com muita convicção. Aí vamos lá. Então, um dos primeiros usos seria escutar a voz de Jesus. Mas antes mesmo, vamos falar um pouquinho sobre o que é fé. Porque aí fica fácil de todo mundo começar a entender como é que a gente aplica isso melhor. Se você for olhar no grego, a palavra fé é pistis, que vai dizer que o significado da palavra fé é confiança, segurança, certeza, verdade. E se você vai olhar no hebraico, o significado da palavra fé é emuná, que vai dizer a mesma coisa. Vai dizer que é verdade, confiança, certeza. Então, se a gente fosse resumir o que é fé, fé é 100% de convicção. Fé é 100% de certeza. Beleza. Partindo desse pressuposto, partindo desse entendimento do que é fé, toda vez que Deus me fala para fazer algo, ou eu escuto a voz de Deus, ou eu escuto uma direção de Deus, e eu duvido, eu não estou usando a minha fé. Todas as vezes que o Senhor fala assim, você é próspero, você é amado, eu que te guardo, você tem um escudo da fé. E todas as vezes que eu não acredito nessas palavras, todas as vezes que eu falo assim, Senhor, realmente eu não me sinto amado, realmente, Senhor, você não faz, realmente, Senhor, isso não é possível, eu estou dizendo para Deus assim, Senhor, você não é digno de confiança, você não é verdadeiro, você é mentiroso. Então, às vezes, forte. isso é muito forte. Então, às vezes, a gente recebeu várias palavras de Jesus, e todas as vezes que eu duvido, eu estou dizendo para Jesus, Jesus, você não é capaz de cumprir aquilo que você disse. Jesus, você não é verdadeiro. Aquilo que você falou não é verdade. Isso é muito sério. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei assim, meu Deus, eu não posso falar isso, eu não posso viver uma vida onde de fato a gente começa a viver dessa forma. Então a gente precisa de começar a repensar. Então, beleza, eu comecei essa jornada de fé, comecei a usar minha fé para escutar a Deus, e uma vez que eu começo a escutar a Deus, eu começo a ser direcionado por Deus. Que isso você faz muito bem. Hoje, Fabi, você escuta a voz de Deus. E Deus te dá direções. E essas direções fazem com que você manifeste sinais, milagres e maravilhas. E esse é um dos objetivos da nossa fé. Manifestar sinais, milagres e maravilhas por onde a gente passar. Beleza. E uma vez que eu começo a caminhar nessa vida de fé, algumas coisas vão começar a acontecer. A primeira delas é a dúvida. Porque todo aquele que anda pela fé vai se deparar com a dúvida. A dúvida é um problema na jornada da fé? Não. Não é um problema na jornada de fé, no meu ponto de vista. Sabe por quê? Porque às vezes a dúvida, ela simplesmente me mostra que minha fé não está plenamente desenvolvida. Ela é um sinalizador para mim que mostra assim, cara, não está 100% desenvolvido ainda. E, gente, não tem jeito. Se fé é verdade, certeza e confiança, toda vez que eu desconfio, toda vez que eu duvido, toda vez que eu me preocupo, significa que eu não estou usando a minha fé. Então, o Senhor fala assim que Ele
é o seu pastor e ele que te guarda. E você anda preocupado. Então significa que você está falando para você mesmo: Senhor, eu não acredito que você é o meu provedor. Eu não acredito que você é o meu Senhor. Eu não acredito que você me guarda. E o que, que me mostra isso? Os seus sentimentos. Tô falando bastante coisa, Fabi. Tá pegando, tá dando Ó, para pegar. tá tão bom que tá dando para entender direitinho. Pode continuar. Só a Núbia que colocou aqui, ó. Pedir a Deus alguma graça várias vezes é falta de fé? Excelente. É uma excelente pergunta. É aquela coisa. A Bíblia fala que tudo nos foi dado, que o Senhor já supriu em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Ou seja, nós já temos tudo. É um indicativo, é um grande indicativo. Ah, perfeito. Igual a Sara estava falando. Então, primeira coisa. Ixi, ficou. Não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo, pessoal? O áudio dele ficou mudo para mim. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus já foi nos suprido em Cristo Jesus. Alô? Tá? Sem Oi, áudio. eu tô. Voltou, né? Voltou. Voltou ou não voltou? Voltou. Tá ouvindo agora? Ai, O Jesus. seu áudio tinha ficado sem. Jesus. Gente, vocês estão top. Todo mundo tá aqui desesperado aqui, pelo amor de Deus, tá sem áudio. É isso aí, galera. Muito bom, muito bom. Então, respondendo a primeira coisa, Pode o Senhor, continuar. o Senhor já supriu as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, se Ele já supriu, eu não preciso pedir. Não preciso pedir na primeira instância. Mas eu também entendo que a gente é filho. Então, tipo assim, a gente pode pedir de coisas pro nosso pai. Pode, mas ele já falou que já deu tudo. A grande questão é que a gente não fica pedindo toda hora. E realmente, igual a Sara comentou, que pedir, ficar pedindo, é como se eu não acreditasse quando ele falou pra mim que eu já te dei. É a mesma coisa, o pai me deu um presente, ele me deu meu celular, vamos assim dizer. Meu pai vem, me dá meu celular, eu fico pedindo pra ele me dar o celular, não faz sentido. Então, o nosso maior desafio, uma vez que a gente começa a viver pela fé, é a gente aprender a crer. Que isso que é uma das coisas mais loucas que a gente aprendeu muito no ano de 2023, eu e a Carla. E o que significa crer? Como eu sei que eu estou andando pela fé? Por quê? A fé ela começa quando a gente tem uma decisão, quando a gente toma uma decisão. A decisão de crer, a decisão de acreditar. Então, toda vez que eu tomo uma decisão de falar assim, cara, eu creio naquilo que o Senhor diz, eu estou usando a minha fé. Então, a primeira coisa para a fé se manifestar é a decisão, tá? Beleza. Uma vez que eu decido, então a fé ela é manifesta. Mas uma vez que a gente decide de andar, começar a andar pela fé, as circunstâncias vão começar a acontecer. A fé ela precisa de ser provada. Vou te dar um exemplo clássico disso. Pedro decidiu crer naquilo que Jesus falou. Ou seja, Pedro viu Jesus ali no mar e de repente, Jesus, se é você mesmo, me fala para mim ir até você. E Jesus falou, então venha. Ou seja, Jesus liberou uma palavra, Pedro decidiu acreditar e ele começou a andar sobre as águas. E uma vez que Pedro começa a andar sobre as águas, o que acontece? Todo mundo conhece esse versículo. Ele observou a realidade dele e fez com que a fé dele começasse a enfraquecer. Ou seja, todo mundo que decide andar pela fé, primeiro precisa de decidir e segundo precisa de aprender a resistir às realidades que são contrárias àquela palavra. Outro exemplo. Teve uma vez que um médico virou para mim e falou assim, olha, você tem hérnia de disco e você não pode correr, você não pode fazer musculação, você vai precisar... Cara, não tem jeito, se eu fosse você eu não fazia isso. Ele me deu um diagnóstico. Ou seja, ele mostrou para mim uma realidade. Uma vez que ele mostrou para mim essa realidade, eu tinha duas decisões. Crer nas palavras dele, ou seja, colocar a minha fé nas palavras dele, ou colocar a minha fé naquilo que Jesus disse ao meu respeito. E qual que eu escolhi? Eu escolhi acreditar naquilo que Jesus dizia ao meu respeito. Depois de um ano, realmente falando assim, declarando, crendo, trabalhando no meu coração, eu corro, ando e faço às vezes faço mais musculação, pego mais peso do que eu pegava antes mesmo de ter a hérnia de disco. E com esse exemplo, a gente consegue perceber duas coisas. Existem dois tipos de fé. Sim, existem dois tipos de fé. Por quê? Uma vez que a gente tem o livre-arbítrio, a gente recebeu a capacidade de crer. Gente, fé é crer. Então todo mundo pode crer, todo mundo tem fé.
todo mundo tem fé. Uma vez que a gente tem um livre-arbítrio, a gente já recebe fé, assim, vem com a gente, vamos assim dizer. Mas essa fé é a fé dos homens. E a fé dos homens, ela só gera frustração. Ela só gera decepção. Ela só gera ansiedade. É aquela questão assim, vai dar certo. Ou seja, e normalmente a fé dos homens, ela é muito atrelada às coisas que eu quero. É você tem a fé que, tipo assim, vai dar certo, eu vou conseguir aquela promoção, eu vou conseguir aquele trabalho. E normalmente, quando você usa esse tipo de fé e nada acontece, significa que é a fé dos homens. Existe um segundo tipo de fé, que é a fé do tipo de Deus. Que a Bíblia vai dizer o seguinte, para aqueles que são nascidos de Jesus, a fé, em Efésios 2, se eu não me engano 8, vai dizer que a fé é um dom de Deus. Ou seja, então existe dois tipos de fé, a fé dos homens e a fé do tipo de Deus. A grande diferença entre essas duas fés é que uma delas é baseada nas palavras de Deus e outra é baseada nas minhas próprias palavras e nas minhas próprias vontades. E essa aqui é a chave para a gente entender por que a fé das pessoas não funciona. A fé dos homens é esperança? Sim, esperança e expectativa. São duas coisas que frustram todo mundo. É muito claro, gente. A fé do tipo de Deus, ela sempre vai manifestar. Ou seja, se eu decidir crer nas palavras de Deus, o Senhor, ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Ou seja, se eu creio na cura e a cura... Se eu creio na cura, ou seja, naquilo que Jesus fez por mim, se eu acredito nas palavras de Jesus, na cura que Jesus disponibilizou para mim, e eu não tenho essa cura no meu corpo, essa cura não foi manifesta, só tem dois problemas aqui na equação. Primeiro, ou Deus é mentiroso, ou o meu coração, a minha fé não é desenvolvida o suficiente. Então tem como ter duas propostas aqui. Porque a fé do tipo de Deus, gente, ela sempre vai manifestar. A fé dos homens não. E é por isso que todas as vezes a gente começa... as pessoas hoje em dia, culturalmente, Fábio, eu vejo que elas têm uma fé cultural. Elas utilizam a fé para conseguirem ter coisas para elas mesmas e elas se baseiam nelas mesmas e naquilo que elas querem. E não naquilo que Jesus realmente falou para elas. E é clássico. Se aquilo que nós estamos crendo não se manifestou, então só pode ter duas opções. Ou aquilo que você está crendo é baseado naquilo que você quer, nas suas vontades, ou seja, nas suas próprias palavras, e Deus não tem um compromisso com as suas próprias palavras, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver que, cara, a fé do tipo de Deus, ela é baseada nas palavras de Deus e ela sempre vai se manifestar. Sempre, 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 todas as vezes. E se ainda não se manifestou, só tem dois problemas. E normalmente o problema está na gente. É o nosso coração que não foi trabalhado o suficiente. Sabe? Então a gente começou a ver essas coisas. Começou a experimentar essas coisas. Sabe, Fábio? Ao ponto da gente começar a entender. Igual a Tati tinha comentado, a fé dos homens é esperança. Sim. E também, dentro da fé do tipo de Deus, também existe esperança. A Bíblia fala que aqueles que decidiram andar pela fé, isso está lá no livro de Hebreus, eles esperavam com grande expectativa o cumprimento de todas as palavras que foram liberadas para eles. Eles as enxergavam e eles a olhavam de longe. Porque quando você olha o radical da palavra esperança, esperança nada mais é do que uma boa expectativa. É você ter e nutrir uma expectativa para aquilo que você deseja. Então, uma das formas da gente começar a andar pela fé e conseguirmos ter uma fé que realmente é inabalável, essa fé inabalável, ela precisa de primeiro ser treinada e ela precisa ser desenvolvida e também ela precisa de ser nutrida. Nós precisamos de aprender tanto a desenvolver, mas a nutrir a nossa fé. E como nós nutrimos a nossa fé? Nós precisamos de fazer como Abraão fez e como os outros fizeram. Eles gastavam tempo, Fábio, imaginando as palavras que eles receberam. Ou seja, imaginando a manifestação das curas, imaginando a provisão, imaginando o cumprimento das direções daquilo que o Senhor tinha liberado na vida deles. Isso é uma das coisas que normalmente a gente faz aqui em casa. Então tem períodos que eu gasto tempo simplesmente ajustando e sonhando com o meu coração as palavras que o Senhor liberou, as palavras que o Senhor disse. Olha, eu tô falando demais, Fábio. Vai, fala um pouquinho aí agora. Tá falando muito bom mesmo. Assim, Gabriel, em Romanos também ele diz que a fé vem pelo ouvir, né? Pela pregação através da palavra Sim. de Deus.
Então, o que eu acredito que muitas vezes, muitos de nós ainda não têm fé para o cumprimento de alguma promessa ou de alguma coisa, como você disse, que a gente coloca no nosso pessoal. A gente quer as coisas para a gente mesmo, mas não sabe o que, que Deus diz a respeito disso. E o porquê que não sabe? Porque muitas vezes não lê, não escuta, não Total. ouve o que ele já declarou na palavra dele. E isso está relacionado ao que você falou, em levar tempo lendo a palavra dele, escutando com o coração o que ele quer dizer. Porque assim, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio o que ele disse ao meu respeito na palavra dele, eu vou saber o que, que ele fala sobre doença, eu vou saber o que, que ele fala sobre a parte financeira, eu vou saber o que, que ele fala sobre educação de filhos, Sim. eu vou saber o que ele fala sobre sexualidade, eu vou saber o que ele fala sobre tudo, porque na Bíblia tem instruções para tudo, né? E aí, sabendo, ponto, Deus, por exemplo, na palavra do Senhor, ele diz que ele já levou embora todas as nossas enfermidades na cruz. Então, a gente já entende que quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo dele para habitar dentro de nós, não foi só a salvação que ele veio nos trazer. Ele veio nos trazer, junto com a salvação, uma vida e vida em abundância aqui na Terra. Essa vida e vida em abundância é uma vida plena. É uma vida plena. E ele nos deu o caminho para viver essa vida plena. Então, ele não veio só nos trazer a salvação, ele veio nos trazer a cura, ele veio nos trazer um bom desenvolvimento na parte financeira. Só que ele também deu outras instruções, como, por exemplo, aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam por aqueles por quem eu morri. Né? Não busquem os seus próprios interesses, mas busquem os interesses dos outros. Então, quando a gente começa a ligar todos esses pontos, olha, para que Cristo veio? Para me ensinar a servir. E ele ainda deixou isso claro. Então, assim, quando eu começo a ler a palavra e eu entendo, e eu medito, como você falou, imaginando, tendo essa imagem formada no meu coração, e eu medito sobre isso, o Espírito Santo ele vai testificando, dando clareza do que eu preciso fazer. E isso vai naturalmente fortalecendo a minha fé e fazendo com que eu creia. Porque aí eu passo a crer não pelos meus próprios interesses, mas eu passo a crer por uma coisa muito maior. Por isso que ele diz, né? Busque primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando nós buscamos ele, o que ele diz na palavra dele, essa fé na palavra dele, não nas nossas palavras, as coisas simplesmente acontecem. Porque uma das coisas que eu fico pensando, Fábio, como as pessoas elas vão conhecer que Deus ele é um Deus de cura? Como as pessoas vão conhecer que Deus é um Deus de sobrenatural? Que Deus é um Deus que realmente faz coisas extraordinárias? Se não existir pessoas que vão pela sua própria vida, ou seja, pelo exercício da sua fé, vão mostrar para o mundo, sabe? Porque como é que realmente o mundo vai conhecer que Deus ainda faz milagres? Que Deus ainda fala sobrenatural. Como que nós vamos trazer essa realidade que é eterna para a Terra? Um dia Deus virou para mim e falou assim, eu vou te ensinar a você ouvir o que não se ouve. Aí eu aprendi durante 1 ano. Depois ele falou assim, agora eu vou te ensinar a ver o que não existe. Aí 2 anos atrás ele virou para mim e falou assim, agora eu vou te ensinar a manifestar o que ainda não existe. A trazer aquilo que está no céu, na terra. E como é que a gente faz isso? Fé e amor. Porque uma vez que a gente começa a viver essa vida, Fábio, fica indiscutível que as pessoas elas podem crer em Jesus. Porque o que mais acontece? A gente se depara com uma dificuldade, a gente se depara com uma situação muito ruim, a gente começa a usar a nossa fé, mas pela nossa fé não está desenvolvida, a gente começa a falar assim, realmente, será que Deus, ele cura? Será que realmente eu posso crer no Senhor para provisão? Será que realmente eu posso andar no sobrenatural? A gente começa a questionar a dúvida da fé, mas quando nós temos pessoas próximos de nós que vivem essa realidade, a gente vai olhar para elas e vai falar assim, sim, eu posso desenvolver a minha fé. Eu posso andar nesse nível de fé, porque existe alguém que mostrou para mim que Deus ele faz essas coisas ainda. Então, um dos maiores benefícios de a gente aprender a viver essa vida de fé é que a gente começa a manifestar quem Deus é verdadeiramente para as pessoas. As pessoas podem aprender a conhecer quem Deus é e aquilo que ele faz e como ele age. Mas se não existir pessoas andando pela fé, as pessoas só irão ficar na teoria. As pessoas não irão verdadeiramente crer, porque é isso que é o mais doido. Toda pessoa que vive pela fé,
ela vai incentivar, ela vai incendiar todas as outras pessoas ao redor delas a viver uma vida de fé. E o que é melhor da vida de fé? Não tem como viver uma vida de fé se você não andar em intimidade com Jesus. É impossível. Porque a vida de fé me leva para a intimidade. Ou seja, se eu estou crendo na cura, beleza, se eu estou crendo na cura, eu não posso fazer mais nada. E eu não sei como agir nesse ambiente. A primeira coisa que eu sei é que eu preciso de crer nas palavras de Jesus. E agora eu não posso pôr as minhas mãos, porque eu creio nas palavras de Jesus. E se eu precisar de pôr as mãos, como é que eu vou saber que eu preciso? Se eu não estiver em intimidade, como é que eu vou saber o que eu preciso de fazer nesses cenários, se eu não estiver em intimidade? E é uma das coisas que eu mais gosto, assim, que é impossível você viver, porque uma vez que você decide andar pela fé, você decide confiar. E às vezes confiar é tirar a mão. Às vezes confiar é não fazer nada. Às vezes confiar é ter a paciência para esperar até receber uma direção. E às vezes é muito louco, porque a gente está sempre querendo fazer alguma coisa, mas quando você às vezes anda pela fé, o apóstolo Paulo vai dizer que a provação da vossa fé gere paciência em nós. Ou seja, uma das primeiras coisas que todo aquele que decidir andar pela fé, ele vai tem que aprender ele vai ter que aprender a andar em paciência, ele vai ter que aprender a ser paciente. Isso é muito louco, assim. Eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, cara, realmente. Exemplo, Abraão recebeu uma palavra de Deus. Ele foi lá e falou assim, você vai ter um filho. E o período onde Deus falou para ele, Abraão, ele tinha 87 anos de idade, Fábio. Sabe quando que a palavra foi se manifestar? Quando Abraão tinha cerca de 100 anos de idade. Ele teve que esperar 13 anos. Quem tem paciência para esperar o cumprimento da palavra do Senhor? Porque às vezes eu começo a crer que o Senhor realmente ele é minha cura, ele é minha provisão, o Senhor ele realmente me ama, eu tenho essa identidade, as palavras que o Senhor liberou proféticas sobre a minha vida vão se cumprir, mas às vezes a gente não perseverar uma semana, 2 semanas, 3 meses. É como se assim, uma vez que eu criei, Senhor, você tem que fazer agora. Agora. Cadê o dinheiro da minha conta? O Senhor é meu provedor, nada me faltará, e vai, não sei o quê. Amanhã a pessoa já olha o status bancário. E se não tá lá, o que acontece com ela? Ah, não, isso não funciona. Deus não é provedor, não. Sabe uma das coisas que eu acho interessante nessa história de Abraão, que depois de um tempo, ele falou assim para Abraão, olha aqui, olha as estrelas do céu, que quantas estrelas do céu e quantos forem os grãos de areia, não é algo assim? Serão os filhos da geração que virão de você. Então, ele fez que Abraão imaginasse, formasse uma imagem no coração dele, olhando para as estrelas do céu e para a areia do mar. Por quê? Ele precisava que Abraão pudesse ver algo concreto. É lógico que não dava para contar. Então, Abraão não viu alguma coisa física de verdade. Ele fez com que Abraão imaginasse. Então, ele fez com que a imagem que fosse formada no coração de Abraão fosse uma imagem compatível com a promessa que o Senhor tinha feito a ele. Porque, né? E assim é como aí você percebe. Aí você percebe. Exatamente. Aquilo que a gente Fábio. precisa, que a gente se está de acordo. Primeiro é avaliar se está de acordo com a palavra do Senhor, se foi realmente ele que disse, se está na palavra dele. Se estiver, criar essa imagem no nosso coração e passar tempo na intimidade com ele, visualizando essa imagem já formada, para você mesma fortalecer. Não para que o Senhor, porque Deus não precisa disso, aquilo já é concreto para Deus. Mas para que a nossa incredulidade, ela não tome conta do nosso coração. Então, a gente já começa a gerar esse pensamento e essa imagem no coração de acordo com a palavra dele. Né? Porque lá no começo, em Gênesis, ele fala que a imaginação do coração do homem era má, né? Era má. Então, o homem, ele tinha pensamentos ruins. Se a gente que está andando com Cristo, a gente não substituir os nossos pensamentos ruins pela palavra do Senhor, pela imagem formada através da palavra dele, meditar nessa palavra, passar tempo com o Senhor em intimidade, mas é passar tempo de verdade, gente, sabe? O Gabriel pode falar aí da experiência que ele está tendo, né, nesses últimos meses, e assim, o Senhor fala tanta coisa com a gente quando a gente silencia, né? Sempre, sempre, sempre. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é gastar um tempo para ficar em silêncio, um tempo comigo mesmo, um tempo para olhar o meu coração e um tempo para escutar Jesus. Porque como é que a gente vai escutar as direções se a gente não cala a boca? Não tem jeito. Então a gente precisa de realmente parar e responder na Núbia.
Sim, Núbia, isso foi falta de fé, porque a Bíblia fala que aqueles que andam pela fé não andam por vista, não andam por aquilo que é aparente. Porque toda vez que você decide crer, gente, é como se a sua realidade natural ela fizesse assim, ó, de cabeça para baixo, assim, ela virasse. Tudo começa a ir para o alto. Por quê? Se você crê, você precisa ser testado, seu coração precisa ser testado. Ou seja, se você confia em alguém, então você precisa se jogar nos braços desse alguém. Então, realmente, faz parte da nossa jornada sermos testados para fazer com que a gente saiba se verdadeiramente a gente está andando pela fé. Você vai lá e Jesus fala que você é curado. Você vai no médico, o médico vai lá e fala para você assim, não, você tem um câncer terminal, você não tem jeito. Tem maior teste que esse? Você tem duas possibilidades. Ou você crê naquilo que Jesus diz, ou você crê naquilo que o médico diz. Aí você volta para casa, e se você aprender a resistir em Jesus, com Jesus, crendo naquilo que ele falou, realmente vai se manifestar aquilo que ele disse para você. Por quê? Eu comecei a refletir, Fábio, sobre o que significa defender a fé. E você não vai ver que a fé ela não é usada para atacar. A fé ela é usada para resistir. Então, quando você vai estudar e ver os sinônimos onde a fé é usada, a fé ela não é no contexto de ataque, é no contexto de resistir. Resistir ao quê? Aos dados inflamados do inimigo, às acusações, às realidades, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, que são contrários à realidade sobrenatural. Porque o que a fé faz? Ela pega aquilo que Deus diz e manifesta na terra. Enquanto isso, a terra vai ficar assim, ó, murmurando, falando uma porrada de coisa para você. Não tem jeito, não tem como, não tem cura, não tem provisão. E o que você precisa de ter? Guardar o seu coração, resistir pela fé, conservar um coração grato e alegre, crendo, sem duvidar no seu coração que o Senhor, aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou e ouviu o meu clamor. Algo nesse sentido, de esperar com paciência. E normalmente a gente não... A gente tem essa ideia errada, sabe? Dessa fé, ela tem que ser sempre instantânea. Sempre assim. Se eu crio... Tá. Às vezes é, gente, às vezes não. Então, no final das contas, uma vez que eu começo a andar pela fé, eu creio, eu decido crer primeiro. Uma vez que eu creio, ou seja, eu decido ter 100% de convicção, sem sombra de dúvida. Caso eu tenha dúvida ao longo do processo, eu preciso ajustar meu coração, porque a dúvida é um sinal claro que você não está andando pela fé. Os seus sentimentos é o sinalizador, é o parâmetro claro que você não está andando pela fé. Porque uma vez, Fábio, eu comecei a questionar com a Carla, beleza, eu decidi crer no Senhor. A gente fala de provisão, que às vezes é um pouco mais fácil, gente, mas por favor, não restringe ao Senhor a provisão. Mas às vezes fica mais fácil para a gente tangibilizar a coisa, tá? Suponhamos que a gente crê no Senhor para a provisão. Então eu vou lá e creio. Então eu tomo a decisão de crer. Aí as minhas realidades começam a falar para mim várias coisas. Ah, não tem jeito, as notificações, o banco começa a ligar, você começa a receber e-mail, e o Senhor fala que você é próspero, o Senhor fala que Ele já te abençoou com todas as riquezas em Cristo Jesus. Mas as realidades, elas não calam a boca. Elas começam a falar, ah, não tem jeito, você está devendo, não tem como pagar, e o Senhor fala que você é próspero nele. Aí beleza. Uma vez que você faz isso, você tem que resistir a essas realidades, crendo naquilo que Jesus falou. Mas eu comecei a pensar com a Carla, beleza, uma vez que eu faço isso, só resistir, responder a esses pensamentos é suficiente? Não, porque toda vez que uma pessoa crê, ela confia. E toda vez que eu creio, eu descanso. Então, por mais que as realidades falem para mim, elas não afetam mais o meu coração. Meu coração não fica atribulado, os meus pensamentos não ficam atribulados, eu não fico com frio na barriga, eu simplesmente me rendo e descanso. Esse é o maior parâmetro e o maior sinal de que você está andando pela fé. E mais do que isso, você tem um coração alegre. Porque tem algumas pessoas que começam a andar pela fé e elas começam tipo assim, ah, o Senhor provê, mas elas ficam cabisbaixas, elas ficam chateadas, elas não têm um foco delas em Jesus, elas querem mais as coisas de Jesus do que Jesus também. E uma das coisas que a gente começou a refletir. Porque como eu sei que você está andando pela fé, Fábio, como é que a gente sabe que uma pessoa está andando pela fé? Primeiro, os frutos que ela manifesta. Se você está criando pela cura, então a cura é manifesta na sua vida. Mas enquanto isso não acontecer, como é que eu sei que uma pessoa realmente está andando pela fé? Uma pessoa que está realmente andando pela fé, gente, ela tem um coração alegre, um coração que descansa. Ela fala da realidade de Deus e não do problema dela. Ela fala daquilo que
Deus faz, daquilo que Deus é. Ela fala as palavras de Jesus. Ela não fala assim, as minhas contas não estão sendo pagas, o dinheiro ainda não chegou, a cura ainda não chegou. Ela simplesmente só declara e agradece a bondade do Senhor. Isso é o maior sinal de que a pessoa está vivendo pela fé. E mesmo que a realidade mude de cabeça para baixo, que ela receba várias notícias, ela permanece resistente e inabalável. Ela não muda. Os sentimentos delas não mudam. Mesmo que um sentimento mude, ela trata automaticamente falando assim, ei, o Senhor é digno de confiança. Eu decidi crer nele. Isso é um sinal que a pessoa está vivendo pela fé. E se ela resistir a todo esse processo, o fruto vai se manifestar. Mas as pessoas normalmente elas saem antes, né, Fábio? Do fruto se manifestar. Às vezes elas estão perto, mas elas saem antes. É verdade. Você sabe que um tempo atrás, 9 anos atrás, eu tive colite, que é uma infecção no intestino, né? Sim. E isso é uma doença que eles falam que não tem cura, tem tratamento, né? Eu teria que tomar medicação para o resto da vida. E quando foi diagnosticado, já foi diagnosticado uns 2 anos depois dos meus sintomas, que eu tinha muita diarreia, assim, eu não podia ficar fora de casa, porque era comer e ter que ir ao banheiro. Então, eu ficava com isso desidratada, não tinha vitaminas e tudo mais. E eu comecei a tomar um remédio que era de uso contínuo. E junto com esse remédio, eu tomava outros remédios, de pressão alta, tomava o anticoncepcional, tomava, no total, uns 5 remédios. E eu chegou um momento que eu olhei e eu falei assim, Senhor, eu não quero, eu sou muito jovem, eu não quero ficar tomando esse monte de remédio, eu não preciso ficar tomando esse monte de remédio. Então, naquele momento, eu nem tinha tanto entendimento, assim, sabe? Eu nem tinha tanto relacionamento como eu tenho hoje, Sim. assim, com o Espírito Santo, sobre cura, sobre o que Jesus fez na cruz, de fato. Mas uma coisa eu tinha certeza, que Deus poderia me curar, que Ele era o que Ele queria também. Então, eu comecei a declarar sobre a minha vida a cura. E falar, eu sou curada e eu não vou tomar esse remédio sempre. E por 5 anos eu tive que tomar. E por 5 anos a minha fé teve que perseverar. Olha quanto tempo. E todo ano eu tinha que fazer colonoscopia, que era aquele exame para saber se tinha melhorado ou não. E aí eu fiz o primeiro ano, continuava. Fiz o segundo ano, continuava. Fiz o terceiro, continuava. Fiz o quarto, continuava. E quando eu fiz o quinto, eu falei assim, Senhor, eu vou parar de tomar o remédio por conta própria, né? Não façam isso, gente. Mas eu fiz. Por favor, né? Parei de tomar o remédio. Eu falei assim, eu vou esperar 2, 3 dias para ver como que meu corpo vai reagir. Aí voltava. Aí eu continuava com o remédio. Aí voltava de novo. Ficava mais uma semana. Até que teve uma vez que ficou mais tempo. E eu falei assim, eu tenho certeza que agora eu vou fazer o exame. Isso estava no 5º ano, que não vai dar nada. E eu lembro de eu deitada na maca, no hospital, com a enfermeira, e ela falou, e agora, Fabiana, será que vai? E eu falei assim, pode fazer o exame, que eu tenho certeza que eu não tenho nada, eu estou curada. Isso tem 9 anos. Pra cá, nunca mais eu coloquei um comprimido na boca. Curada. Olha só. Mas foram 5 anos perseverando, foram 5. E assim, e com certeza, por causa da incredulidade ainda do meu coração. Porque, exato. Gente, Deus, Ele não quer ninguém doente. Você acha que Jesus Cristo, Ele enviou, Ele veio na Terra e Ele curava as pessoas e Ele não queria ver ninguém doente, Ele curava as pessoas. E na palavra dele está escrito que na cruz Ele levou embora todas as nossas enfermidades. Então, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer com relação à nossa doença. A questão é tratar o nosso coração, a incredulidade do nosso coração. Por que eu não creio nessa palavra que ele liberou sobre a minha vida, de cura, né? Exato. E normalmente eu vejo que isso é justiça própria. Porque às vezes eu não mereço, eu não recebo porque eu não mereço, eu não recebo por causa que quem estava errado era eu, ou seja, é por causa das minhas consequências, não tem nada a ver com as minhas consequências. E olha só, olha o quanto que é interessante. O Espírito Santo virou para mim e falou assim, nunca diga que você crê quando você não crê 100% no seu coração. Gente, em algum momento da vida de vocês já creram em algo assim, que você fala assim, cara, eu tenho certeza que o que Deus falou, realmente, sabe aquele sonho? Que você acorda e você fala assim, Deus falou comigo. Você não tem sombra de dúvida, Deus falou comigo nesse sonho. Isso aí é fé. 100% de convicção, você não tem nem sombra de dúvida. Você nem fala assim, eu acho que é. Isso aí é fé. Guarda esse sentimento, guarda essa decisão, guarda essa sensação. Aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim,
toda vez que você não crê 100% com essa convicção inabalável, toda vez que tiver um resquício de dúvida, nunca diga que você crê. Às vezes a gente crê, Fábio, e fala assim por educação. Não, eu creio. Você quer que Deus é realmente o provedor? Você quer que Deus realmente cura? Que Deus dá direção? Que Deus fala? Não, eu creio. Mas no coração você não crê. E aquela coisa, o homem é aquilo que ele acredita no seu coração. Você pode, às vezes, receber a palavra de Deus na lógica, pela lógica crer, mas se o seu coração ele não acreditar, ela não vai se manifestar. Enquanto tiver um resquício de dúvida, será? Mas será que é possível? Vai, um sentimento de preocupação, medo e ansiedade, essa é a prova viva que você não crê 100%. Daí, igual aconteceu com você, Fábio. Então, às vezes o tempo, pode ser que Deus, aí é aquela discussão, pode ser que Deus poderia ter curado mais cedo, mais tarde, tudo bonitinho. Esse aqui não é importante, porque às vezes a fé ela se manifesta instantaneamente, às vezes não. Mas uma coisa é, todo aquele que decidir andar pela fé, ele vai desenvolver a sua fé. Você tem uma fé muito mais desenvolvida depois desses 5 anos, Fábio. Hoje você tem noção, certamente você tem um fruto da fé que te mostra para o seu coração que o Senhor é digno de confiança e que eu posso crer nele para a cura, tanto para mim, quanto para manifestar isso se o Espírito Santo me der uma direção. Mas você só tem isso porque você resistiu de andando pela fé. Você só tem isso porque você decidiu desenvolver a nossa fé. E eu vejo, Fábio, que a gente precisa de provocar essas histórias. Pega as palavras que o Senhor liberou, pega as promessas que o Senhor já liberou e decide crer nelas, até que elas se manifestem. Porque senão você nunca vai ter uma fé desenvolvida. O Ryan, nosso Belinho, ele fala muito sobre um tempo que acredito que certamente vai chegar, aonde se a gente não aprender a usar a nossa fé agora, gente, vai ter doenças que são incuráveis. Sabe? O seu dinheiro, às vezes, ele não vai comprar coisas. E se hoje você parasse de trabalhar, você, tipo assim, acontecesse alguma coisa de você não trabalhasse mais, como é que chegaria a provisão na sua vida? E se hoje você recebesse um diagnóstico, sabe, louco, de um médico falando que, tipo assim, você tem 3 dias de vida, o que você faz? Isso é sério, e isso mostra que a gente precisa de aprender a desenvolver a nossa fé nos tempos... É estranho falar isso, mas esses tempos tranquilos que ainda nós vivemos. Porque vai chegar um tempo que aquela coisa assim, cara, você não aprendeu, agora já passou o tempo de aprender. Agora você deveria estar aplicando. E quando a gente escutou isso dele, assim, eu falei assim, cara, isso é sério. Eu preciso de aprender a desenvolver a minha fé. E eu só faço isso, gente, se eu decidir andar pela fé 100% intencional todos os dias. Gabi, se eu achar que creio, mas meu coração não crê, como eu faço para identificar a minha incredulidade? Na minha percepção, Sara, a incredulidade, ela vem. Os seus sentimentos te mostram aquilo que vocês têm acreditado. Então, normalmente, o sentimento é uma prova clássica da incredulidade. Primeiro ponto. O segundo são as suas ações. Por exemplo, eu vou falar um negócio polêmico. Ai, Jesus. Eu vou lá e creio que o Senhor é meu provedor. E eu vou lá e guardo dinheiro. E às vezes, à medida que eu guardo esse dinheiro não acreditando que o Senhor é meu provedor, mas acreditando que a provisão de Deus é a única que pode chegar na minha vida. Ou seja, eu não criei 100% que o Senhor é meu provedor. Eu estou falando que o problema aqui é guardar o dinheiro, mas a motivação pelo qual a gente guarda. Então chegou um momento da nossa vida que o Senhor virou e falou assim, tá, você crê mais na provisão que você tem guardada do que eu para prover. E você acha que se você gastar a provisão que tem guardada, você não vai ter a capacidade de prover para pagar as suas coisas. Então o Espírito Santo, ele comunicou para mim que os meus comportamentos, eles estavam completamente incongruentes, incoerentes. E essa é a terceira coisa. Então, são as suas emoções, os seus comportamentos e principalmente o Espírito Santo é o cara que está aqui para nos ensinar e nos guiar e fazer com que a gente consiga entender o que verdadeiramente é andar pela fé e nos sinalizar quando nós não estamos andando. E o Espírito Santo virou para mim nessa época e falou assim, gaste tudo. Eu falei, Espírito Santo, isso é extremamente irracional. Não estou falando para vocês fazerem isso. Ele falou assim, isso é extremamente irracional. Mas você não crê que eu sou seu provedor?
quando chegar o momento que você precisar de pagar, você vai ter a provisão para pagar. Eu não sou seu provedor, então você precisa de confiar em mim. Porque a gente guardava com a perspectiva de tipo assim, não, eu confio nisso aqui, isso aqui é a única forma, se eu gastar tudo isso aqui, não vai ter mais dinheiro. Tô falando que o problema é gastar, gente. O problema é guardar. A grande questão é que é a motivação. Ou seja, a nossa segurança estava mais no que nós tínhamos guardado do que no Senhor, que pode suprir muito mais. Mesmo que eu gaste, o Senhor irá suprir. E se eu guardo, eu não guardo porque eu tenho medo de faltar, eu tenho medo. Não, eu guardo por sabedoria, porque quando eu precisar de usar, eu vou usar. Simples assim. Você entende? Guardando o pensamento, se faltar, tenho aqui. Pois é, então a grande questão é a nossa motivação. Então a gente precisa, o que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: eu preciso de sempre testar o meu coração para saber se eu estou andando em fé. Vamos lá, teste. Eu preciso testar. Aí as pessoas ainda acreditam que a fé ela não é racional. Ela é racional. Só que a racionalidade, gente, ela não é usada para duvidar de Deus. Ela é usada para a gente verificar se a gente está andando pela fé. Exemplo. Se hoje eu recebo um diagnóstico médico amanhã, eu sei que é pesado falar essas coisas, mas eu tenho que falar. Recebe um diagnóstico médico amanhã e o médico fala que você tem 7 dias e você não vai viver mais. Como é que fica seu coração? Você crê na cura de Jesus? O que você fala para essa realidade? Como é que você responde a essa realidade? Normalmente a gente responde com fé. Esse é um exercício que a gente faz. Segundo, se você perdesse o seu emprego hoje, se você perdesse todo o seu dinheiro da conta e você precisasse de pagar as suas contas amanhã, como é que você fica? Você fica com a certeza e com a confiança que Deus supre? Se não, ai meu Deus, eu sou miserável. Não, não é isso, gente. O que eu tenho que fazer? Aprenda a desenvolver a sua fé. Aprenda a começar a confiar em Deus. Comece a dar os pequenos passos. Sabe? Comece a tratar o seu coração nas pequenas coisas. Sabe? Eu tenho uma decisão que eu tomei que eu só tomo remédio se o Espírito Santo me falar. Eu não tomo remédio. Por quê? Porque se eu ficar tomando remédio, eu nunca vou aprender a exercer a minha fé para crer na cura de Jesus. Eu tô falando que você tem que fazer isso. Porque cada um tem que respeitar o seu nível e a medida de fé que tem. Porque um dia eu virei para mim e perguntei assim, cara, se eu estivesse no meio da África, olha o teste da fé, ó, provando, usando a minha racionalidade para desenvolver a minha fé. Se eu estivesse no meio da África, no meio do deserto do Saara, com uma febre de 40 graus, que remédio que eu vou tomar? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou morrer de febre, eu vou morrer ali, ou eu vou acreditar na cura de Jesus. E quando eu me deparei com essa situação, eu falei assim, cara, eu preciso aprender a andar em cura agora. Porque quando eu estiver em ambientes onde não existe cura, onde não existe um remédio, sempre vai existir a minha fé. E essa fé, ela agrada a Deus. Percebe, Fábio? Sim. Eu preciso de me Gabriel, testar. eu sei que você tem um compromisso 9 horas e o papo tá muito bom. Pois é. Mas deixa eu só ler rapidinho o que o Wendel colocou aqui. O Wendel Manda. colocou, olha, eu acho que você recebeu a cura em cima da maca, viu? Nesse último teste da pergunta. Pode ser, Wendel, porque ali eu afirmei com a minha boca, eu declarei, né? Pode ser. 100% de E isso convicção, é o mais né? difícil, né? Pois é. Aí as outras você já viu aqui, a Ângela entrou aí, a Carla. A gente sente que tá lá no fundinho essa incredulidade, bem no fundinho, né, Carla? Sente sempre, gente. Sempre. O homem, ele tem dificuldade para identificar essas coisas. O homem, ele faz assim, não precisa. Ele ignora o seu coração. Mas a gente tem que olhar. Moço, analisando esse andar pela fé, é um negócio tão louco, ser totalmente inabalável parece impossível. Mas sabe quando se vai se tornar possível, Wendel? Quando você começar a sentir isso em você e ter as suas próprias experiências, né? A gente precisa de provocar elas. E querendo ou não, É. a fé ela realmente ela começa quando acaba as nossas possibilidades, vamos assim dizer. Sabe? Então eu acho que a gente tem que viver uma vida onde a gente usa cada vez mais a nossa fé. A gente cria situações para que a gente possa usar a nossa fé. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu compro? Não compro? Será que eu faço? Não faço? É colocar isso diante do Senhor. E cada um vai no seu nível. Eu vejo assim, sabe, Fábio? Sim.
A gente O deixa. Edson falou, a gente deixa a fé em última opção, mas de tudo para não precisar usar. E quando chega o momento, ficamos desesperados. Porque Always. a gente quer agir pela força do braço, né, Edson? Sempre pela força do braço e esquece que Deus pode fazer de uma forma tão natural e simples tudo. É como exercício Não. físico, precisa de prática diária. Com certeza, a Tati é Ah, nossa mas personal, exatamente. é. Assim como cresce a nossa fé. Gente, a fé é um músculo. É Quanto isso. mais a gente cresce, mais a gente se desenvolve. É exato. Deus se relaciona conosco pela fé. É isso mesmo? Gabriel, tá lindo, maravilhoso o nosso encontro. A gente até pode marcar outro dia para ser mais específico em alguns pontos, Pois porque é é. muito bom falar sobre como nós precisamos falar sobre isso, né? Como precisamos. Mas eu sei que você tem um compromisso agora às 9, então pode. Se você puder deixar uma frase aí para o pessoal, o que, que você deixa aí para eles hoje? Olha, a primeira Uma coisa mensagem. é fé é 100% de certeza. É 100% de convicção. Isso é fé. Toda vez que não existir 100% de certeza de convicção, trabalhe o seu coração até que você chegue nesse lugar. E a segunda coisa, o propósito da nossa fé é agradar a Deus. É, através do exercício da nossa fé, a gente mostrar para as pessoas que Deus ele é fiel, que Deus cumpre aquilo que ele diz. Que à medida que a gente vive a nossa fé, a gente possa manifestar sinais, curas e milagres. E viver uma vida que agrada a Deus. Porque Deus se agrada quando nós andamos pela fé. Então acho que essas duas coisas, para mim, elas seguem todos os meus dias, gente. Todos os dias. Então a fé não é um momento. A fé é todos os dias. Todos os dias. E é uma vida louca. Hoje eu e a Fábio, a gente tava no centro de recuperação e pela fé, coisas sobrenaturais aconteceram. Pela fé, pessoas foram curadas. Pessoas, sabe, as pessoas aceitaram Jesus. Pela fé, nós fomos, crendo que o Senhor estava cuidando dos nossos negócios, porque dia a dia, empresa. Pela fé, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Então, coisas loucas. Vale a pena andar pela fé, gente. Vale a Com pena. certeza. Com certeza, gente, vale a pena. Ai, ai, maravilha. É isso. E Fechamos você? com chave de ouro nosso dia, Gabriel. Pois Muito é. obrigada, viu? Bom demais. Bom demais. Começamos o dia juntos, você e a Carla, e agora estamos fechando aqui o dia juntos. Que Muito maravilha. Dia glorioso. obrigado, Fábio. Muito obrigado por ter Obrigada. me chamado e tamo junto. É isso. Boa noite, meus amigos. Vou assistir a live inteira depois, tenho certeza que essa live foi bem edificante. Com Pois certeza, é, Ângela, pois minha é. amiga. Obrigada, Gabriel. Um bom trabalho, que eu sei que você vai trabalhar muito ainda hoje. Vou. Até mais, Beijo, Carla. Beijo. tchau. Sara, Até beijo. mais. Obrigada, gente. Para quem me acompanha nas lives de semana, eu faço 6 horas da manhã as lives sobre intimidade com o Senhor, né? E você está convidado para participar. Amanhã nós não teremos, então eu volto na sexta-feira, 6 horas da manhã, tá bom? Um beijo, gente, e vamos exercitar a nossa fé. Lendo a palavra do Senhor, primeiramente sabendo o que Ele diz ao nosso respeito, né? Na intimidade com Ele. Beijo e até sexta, 6 horas da manhã.